Bem-vindos a mais um episódio da nossa série Estudando a Bíblia de Capa a Capa. E hoje daremos continuidade da história que João começou a contar ontem, sobre os nossos queridos personagens Abrão e Sarai. Isso mesmo, não falei errado, mas para frente vamos ver essa mudança de nomes. Então, neste momento, até então, no capítulo anterior, Deus havia prometido um filho para o casal Abrão e Sarai. Só que Sarai falou pro marido dela assim, esposo, até agora eu não tô ficando grávida, vai acabar que a gente vai morrer de velhice e vamos ficar sem descendentes. Isso vai ser muito chato pra gente. Tem uma ideia, tem a Agar, que é a minha serva, o que você acha de você ter com ela, conceber um filho dela, e o filho de vocês vai ser como se fosse o nosso descendente emprestado? E aí, assim foi feito. Abrão, ele teve o filho de Sarai, de Agar, e aí, na hora que a Agar ficou grávida, e a gravidez naquela época, abrindo parênteses, era muito importante, não que hoje não seja, mas naquela época era algo muito mais significativo do que vemos hoje na sociedade. E aí a Agar começou a se achar e começou a desprezar Sarai, do tipo, eu posso engravidar e você não. Sarai ficou bem chateada e começou a humilhar ela. Uai, como assim? Quem que você acha que você é só porque você tá grávida? Agar ficou chateada com a humilhação de Sarai e fugiu. Ao ela fugir, um anjo apareceu para ela e falou assim, olha, por que você tá aqui? Ela falou a situação, fui humilhada por Sarai, não gostei e saí. O anjo falou, olha, opa, volta lá, você tá grávida, você vai ter um filho chamado Ismael e você precisa voltar e ser humilhado lá por Sara. Por que ele disse isso? Porque quem começou a brincadeira de mau gosto foi Agar, lembrando disso. Então, ela voltou e teve com eles e teve o filho. Então, no versículo 15, fala que Agar chegou a dar a luz ao filho de Abrão. E Abrão, ele tinha 86 anos quando Agar deu à luz ao filho chamado Ismael. No capítulo 17, Deus muda o nome do nosso personagem Abrão. Isso mesmo, muda para o nome conhecido como Abraão. Por que ele fez isso? Lá no versículo 1, Abrão, a idade, ele tinha 99 anos. E o Senhor apareceu e falou assim, olha, eu vou multiplicar a sua geração grandemente. Vai ser muito descendente que você vai ter. E o seu nome já não vai ser mais Abrão, e sim Abraão, pois será pai de numerosas nações que eu irei te dar. E de ti procederá muitos reis. Lá no 8 fala, dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessões perpétuas, e eu serei o seu Deus. E aí Deus faz essa promessa tão maravilhosa para Abraão agora, ele já tinha 99 anos, era um senhorzinho, e Deus fala, olha, o senhor vai ser numeroso, hein, senhor Abraão? Por isso que eu mudei o seu nome. Então, após essa maravilhosa promessa que Deus fez com o novo Abraão, que era o seu novo nome agora, ele fez uma aliança com o povo. Ele falou assim, olha, a partir do 8º dia de nascimento dos novos nenenzinhos homens que nascerem, eles terão de ser circuncidados, para que mostre que a minha aliança com eles irão permanecer. Só que, até então, existiam outras pessoas que não eram nenenzinhos, No entanto, o próprio Abraão já era um senhor de idade. Então, essas pessoas também deveriam ser circuncidadas. Não só os mais ricos, mas sim todos que estavam ali. Abraão, os servos, os escravos, todo mundo era para ser circuncidado. E quem nasce a partir de agora, os homens no 8º dia também seriam circuncidados. E quem não cumprisse essa promessa, o que ia acontecer? Acompanhe comigo lá no versículo 14. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, esta vida será eliminada do seu povo.
porque quebrou a minha aliança. Então significaria que essa pessoa seria excluída daquele povo, porque ela já, por quaisquer motivos, não teria interesse de permanecer a aliança com Deus. Como o nosso querido Abraão tinha acabado de receber esse nome estiloso tão conhecido, Sarai também não poderia ficar de fora. Ela também recebeu um novo nome, que hoje conhecemos como Sara. O Senhor falou: olha, vocês vão ser pais de um filho. E aí, então, Deus já até fez o adiantamento ali do chá revelação, já falou que seria um menino e até falou o nome, que seria Isaac. E Deus falou assim: olha, Abraão, pode ficar tranquilo que Ismael não vai ficar de fora, eu vou abençoar ele. Lá no versículo 20 até fala: quanto a Ismael, eu te ouvi e vou abençoá-lo. E ele será fecundo, de forma extraordinária, e dele gerarão 12 príncipes, e eu farei dele uma grande nação. Porém, a minha aliança será com Isaac. Logo em seguida, vimos a parte da prática da circuncisão. Anteriormente, Deus havia falado dessa aliança, e Abraão, já como um servo obediente do Senhor, já tratou de fazer a circuncisão de todos os homens que estavam ali, para que ele mostrasse que ele teria interesse em permanecer dessa aliança com o Senhor. No capítulo 18, o Senhor e 2 anjos aparecem para Abraão. Abraão estava sentado ali do lado de fora, tomando um ventinho lá, porque estava bastante quente. Aqui fala que era a hora mais quente do dia, por volta lá de meio-dia, e viu 3 homens chegando. Não sei como, mas Abraão, ele reconheceu o Senhor. Acompanha comigo lá no versículo 13. E disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. O que significa essas palavras? Ele falou: Senhor, por favor, não vai embora, não. Deixa eu preparar um lanchinho aí para você, fica aí um pouco, vou trazer água para o Senhor e para os seus anjos, vocês darem uma descansada aí, porque tá muito quente. E aí, assim fez. Abraão já ficou todo afoito, correu lá e falou assim para Sara: Sara, prepara aquele lanche top que a gente está com visita. E assim fez. Sara, pelo que diz aqui o contexto, foi lá preparar o pão, e enquanto Sara estava lá, parece que serviu eles, aí estavam os 4 homens conversando, que era o Senhor, os 2 anjos e Abraão, e Sara estava ali meio que de canto na porta, ouvindo a conversa de todo mundo. E aí lá no versículo 10, um deles, que foi um dos anjos, falou assim: olha, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Então ele fez uma promessa: olha, Sara vai estar grávida, ela é uma senhorinha, mas ela vai conseguir engravidar. E aí, olha o que acontece. Sara, ouvindo a conversa atrás da porta, pensou na cabeça dela onde já se viu uma senhora ficar grávida. Então ela deu aquela risadinha, tipo assim, desacreditada. E aí ela riu e disse o Senhor a Abraão. Sara estava lá no canto ouvindo, e o Senhor estava com Abraão lá conversando. E ele falou assim para Abraão: por que a Sara riu, hein? Será que ela acha que ela não pode ter um filho só porque ela é velha? Acaso há coisas demasiadamente difíceis para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste tempo, eu voltarei e Sara estará grávida. Então ele falou assim: Sara riu de bobagem, porque não tem nada impossível para o Senhor. E ela vai estar grávida sim, eu estou te confirmando. Então a Sara, receosa, negou. Então imagina, ela aparece e falou: não, gente, eu não ri não, imagina. Eu não estava rindo não. E o Senhor falou assim: Sara, você riu sim. Tipo assim, Sara, eu conheço seu coração, eu sei que você riu. Todo mundo tinha acabado de lanchar, descansado, e eu preciso te contextualizar. O Senhor e os 2 anjos não estavam indo até a tenda de Abraão. Eles estavam indo para Sodoma e Gomorra. Eles estavam passando pela região ali onde Abraão estava com a tenda dele. Então, olha comigo lá no versículo 20, a conversa que depois do lanche lá, o Senhor e os anjos estavam tendo lá com Abraão. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se não for, eu vou saber, porque eu estou indo lá para saber o que está acontecendo. Então, Abraão, ele
na continuação, ele intercede junto a Deus pelos homens. Aí tem um diálogo muito aqui recorrente e insistente de Abraão. Ele fala assim: poxa, Senhor, o Senhor vai destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Eu até entendo, né? Porque lá tem muito ímpio, a iniquidade está se espalhando. Mas e se tiver 50 justos? Aí o Senhor vai destruir a cidade e vai deixar esses 50 justos morrer? E aí, lá no versículo 26, fala: então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, eu pouparei a cidade toda por amor a eles. E aí a gente vê a continuação desse diálogo e Abraão fala assim: e se achar só 40? Aí o Senhor fala: se achar só 40, eu pouparei a cidade por conta dos 40. Não o farei por amor dos 40, diz lá no versículo 29. E continua o Abraão: e se tiver 30? Aí lá no versículo 30, por coincidência, o Senhor fala: não o destruirei por amor aos 30 que eu encontrar ali. E aí Abraão desce mais: e se for 20? E aí lá no versículo 31 fala: não o destruirei por amor aos 20. E ainda disse Abraão, lá no versículo 32, não se ire, ó Senhor, se lhe falo somente mais desta vez. Então Abraão falou assim: Senhor, eu sei que eu já dei muito exemplo da quantidade, mas deixa eu só falar mais uma vez. Se porventura houver ali 10. E respondeu o Senhor: não destruirei por amor aos 10. Tendo cessado de falar Abraão, tipo assim, né, já falei desde 50, já falei vários números, retirou o Senhor e Abraão voltou lá para sua tenda. O que a gente pode perceber aqui neste finalzinho? Que cada pessoa é importante para o Senhor. Ele estava disposto, dos exemplos que foram citados aqui, de poupar a cidade toda por conta de 50 justos e foi abaixando até 10 pessoas. Não que o limite do Senhor era 10, entenda. Mas o Senhor mostrou para Abraão assim: Abraão, não se preocupe, eu, por amor a 10 pessoas, que comparado ao tamanho da cidade, eu vou poupar a cidade, porque cada pessoa é valiosa para mim. Que bom que você chegou até aqui. Espero que essas histórias bíblicas estejam sendo edificantes para você e você esteja tirando lições muito valiosas. A história não acaba por aqui. Amanhã temos a continuação do que vai acontecer quando os anjos chegarem lá nas cidades de Sodoma e Gomorra. Não deixe de acompanhar. Um beijão e valeu!